E eu achei tão interessante essa foto, achei tão legal, eu disse, Pedro, vamos procurar essa foto e vamos colocar essa foto aqui. Porque é uma coisa assim, impressionante, né? A questão do glúten que está acontecendo. Nunca existiu isso, né? Agora é que está existindo. Então assim, aqui você vê, além da montanha de fast food, né? Você vê a montanha de glúten, né? Então vem aqui no restaurante, né? Inúmeras pessoas falam, não posso mais o glúten, não devo mais o glúten, não posso mais. Está tudo ok por isso, certo? O glúten realmente é uma proteína do trigo que ele não faz bem, ele não tem... Agora sim, se a pessoa comer um item com glúten durante o dia, não é esse item que vai causar todos os problemas, né? A gente cansa de ver as pessoas fazendo pratos onde só tem glúten, né? Aí sim, a pessoa comeu aqui, que nem tá ali, né? Um hambúrguer, ela comeu uma pizza, ela comeu um bolo, ela comeu mais um bolinho, mas aí vai somando aquilo tudo, né? Vai formar essa montanha de glúten, né? Então assim, realmente é uma questão de, se você olhar, né, o indivíduo aqui, ele tem muita expressão nessa foto, porque às vezes ele acaba indo para cá por medo, né? Ele tem medo de experimentar o novo, né? Medo de não saber preparar, medo de, né, eu não sei como eu vou ficar. Às vezes a pessoa tem até medo da mudança dela mesma, né? Então, ela precisa ser instruída, a pessoa precisa ter bastante ânimo, ter bastante incentivo, né? As pessoas precisam ser incentivadas a tomar esse rumo, né? Senão, realmente é muito difícil, tá? Eu digo isso porque a gente vê isso, está vendo isso aqui no dia a dia, tá? Então, a alimentação consciente nada mais é do que você saber o que você está fazendo. Quando você vai para cá, tudo bem, eu sei que eu estou indo para lá, entendeu? Não é uma coisa que, eu não sabia. Não sabia isso, não. Você sabe. Hoje você sabe, né? Então você pode escolher. Isso é uma coisa do ser humano maravilhosa, né? Uma coisa que a gente tem, né? Uma faculdade, né, que a gente tem, que é a escolha. Você pode escolher. Então você está lá no mercado, você está na feira, você está no restaurante, você está em algum lugar, você olha isso e olha aquilo. Você pode escolher entre os dois, ou nenhum dos dois, né? Então é por isso que a gente colocou essa foto, porque ela é muito legal, tá? Ela mostra bem mesmo a questão do indivíduo, né? O que ele está aqui pensando, e a questão das frutas. E você vê também a energia, né, dela. Isso aqui vira um entulho, né, de coisas, que isso aqui, né, representa a vida, tá? Então, assim, é isso aí que eu queria começar mostrando isso aí para vocês, tá? E a alimentação vegetariana, né, vegana e viva, voltando, pegando aquele gancho lá do medo, né, a pessoa não sabe o que comer, ou então um amigo diz assim, vamos lá no restaurante almoçar, daí o amigo não conhece, ele diz, não, mas lá eles são vegetarianos e só comem folhas, e eu não como folhas, né, aí a pessoa acha que é folhas. Né? Eu sou lagarta, né? Eles dizem. Então, assim, a questão não é ser lagarto ou folha, a questão é que você pode fazer um prato colorido, né? Lógico que esse prato está bem exagerado, mas é assim, é o prato do meio-dia, tá? Meio-dia você pode comer um pratão desse mesmo, até, sei lá, repetir, mas assim, meio-dia, tá? De manhã, no café da manhã, muito pouco, ou até nada. Sabe? Muito pouco. Você não começa o suco dia com um suco verde, né? Uma saladinha de fruta, sucos, né? Dê um tempo para o teu estômago, para o teu corpo, para o teu intestino poder eliminar. Você precisa primeiro eliminar o que você consumiu no dia anterior. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu sou muito regular, eu já eliminei. Não quer dizer que aquela vez que você acordou e você foi ao banheiro, aquilo ali não é eliminação da noite. Aquilo ali pode ser eliminação lá de quarta-feira, entendeu? O que você fez hoje. Então faça esse teste, é um teste simples. Fique um dia, você acorda, ao invés de tomar café da manhã, você não toma. Você vai tomar um suco verde e vai ficar até o meio-dia tomando sucos, comendo frutas.
você vai ter mais vontade de ir ao banheiro. Aí você vai dizer, não é que é interessante mesmo, tinha mais coisas lá para sair, né? Então, meio-dia não, meio-dia já é a hora da nutrição. Meio-dia começa o fogo digestivo, é a hora onde o fogo digestivo, onde a gente tem aqui os sucos gástricos, né? Nosso fogo forte, mais forte. É essa hora, do meio-dia, aí vai gradualmente diminuindo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, né? Se você porventura, como acontece conosco aqui, for almoçar mais tarde, então você tem que estimular o fogo digestivo para ele se acender de novo para poder ocorrer a digestão. Tudo aquilo que não digere, tá, vira toxina. Então, quando eles falam assim, quando fala assim, você é o que você come, não é só isso, tá? Essa frase ela não tá totalmente completa, né? Você é o que você come, você é o que você digere e você é o que você assimila. Não adianta nada eu comer um monte de coisa, não assimilar e não digerir nada, tá? Então você é o que você come, você assimila e você digere, tá? Então aqui, ó, o Renê, né, nosso amigo aqui, deu um nome para esse prato aqui. Eu achei muito legal. E as crianças também adoram, todo mundo adora. É o prato bandeira. Bandeira porque é assim, no mínimo 5 cores. Será que tem 5 cores aqui? Né? Um preto, né? Um amarelo, 2, o verde, 3, o laranja, 4, né? Aqui o vermelho, 5, né? E tem mais cores aqui, né? Tem o marrom, tem o branco, né? Então assim, ó, no mínimo 5 cores, tá? No mínimo 5 cores meio-dia, tá? O ideal seria à noite também não, mas vamos pensar no meio-dia, na hora que a gente realmente precisa se nutrir e bem, né? Nós temos que manter o nosso corpo saudável. Vocês sabem que a vida, né, ali fora, vocês sabem bem disso, é difícil. Né? A nossa vida no dia a dia é difícil, ela não é fácil, você tem que lidar com uma série de coisas, né? Uma série de questões emocionais, uma série de questões práticas, do trabalho, de tudo isso. Então, para aguentar esse rojão, nosso corpo tem que estar forte. Se ele não estiver forte, esqueçam, não vai dar, entendeu? Você vai ficar fraco, ninguém consegue trabalhar fraco, né, direito. Então, assim, esse prato aqui, meio-dia. Lógico, ainda teria a saladinha verde, né? Teria uma série de coisas aqui mas é só para ilustrar o que dá para... E outro, o grupo alimentar, tá? É muito importante, que daí a pessoa, já vou entrar nisso bem rápido, a pessoa diz, mas então, o que é que eu como? Eu sou agora vegetariano, tá bom, beleza, mas o que é que eu como? Bom, muito simples, você meio-dia tem que comer uma raiz, tá? Não precisa fazer assim, ó, no almoço, batata doce e inhame. Não, batata doce já é uma raiz, inhame é uma raiz. Então, hoje faz batata doce e amanhã faz inhame. Não vai fazer no mesmo almoço as 2 batatas, entendeu? E aí depois de amanhã faz macaxeira. Aí depois de amanhã faz outra raiz, faz cenoura. Então você vai, assim, sabendo que naquele dia, naquela hora do almoço, você precisa de uma raiz, tá? Então, a raiz, por que a raiz? A raiz também aí vou entrar um pouquinho nos outros, a raiz, a terra. Nós precisamos aterrar, porque senão, né, dependendo a pessoa, né, dependendo como que ela vive, ela vai sair, sabe? Então, assim, cuidado, né? Então, a terra, essa raiz, tá? A raiz mantém a gente firme aqui na terra, tá? Então, temos que ter uma raiz. Aqui no meio está a raiz, tá aqui essa cenoura, ó, uma raiz, tá? Então, a gente tem que ter um carboidrato. Carboidrato tem que ter, tá? O ideal seria que começamos a nossa alimentação com os carboidratos. É ao contrário do que se pensa, terminar com a salada e começar com o carboidrato. Experimente fazer isso, é muito interessante, tá? É melhor, porque o carboidrato, ele vai já dar um pique no fogo, no suco gástrico, no suco digestivo. E a salada no final é a que digere mais rápido, entendeu? Então vai primeiro o mais pesado e aí por último vai o mais leve, tá? Então, assim, ó, carboidrato, nós temos o arroz, que está aqui no meio desse prato aqui, tá? Temos o arroz. Precisamos de uma leguminosa.
precisamos de um grão, né? Ah, mas a proteína, todo mundo, né, fica na dúvida, a proteína, aqui ó, já tem um monte de proteína, ó. Grão de trigo, mas o arroz que está aqui embaixo já forma uma proteína, o cereal e o grão formam uma proteína, né? Feijão e o arroz formam uma proteína, tá? Então já tem proteína. Se aqui tem um creminho de tofu, ó, já é super proteico também, tá? Então, legumes, precisamos de um legume. Que legume seria? Abóbora, né? Temos abóbora, né? Precisamos de folhas verdes, tá? Aqui em algum momento tem folha misturada aqui, ó, tá? Então, tá aqui as folhas verdes. Precisamos de uma verdura, além, né, da verdura que já é folha verde, uma verdura crua. O ideal seria que a gente tivesse uma alimentação 100% viva. Mas isso é uma coisa assim, muito complicado ainda, porque assim, a gente lá com nossos 40 anos, 30 anos, sei lá, 50 anos, de repente você faz um stop e começa tudo vivo, não vai dar certo, tá? Tem que haver uma alimentação de transição. Você vai gradualmente tirando, né? Então você faz assim, pela manhã a alimentação viva, esquece a tapioca, esquece as massas, esquece tudo de manhã, vivo. Meio-dia, cozido, aqui eu tenho um livro também, ó, tá? Cru, 70% vivo, meio-dia, e à noite pode ser vivo de novo, entendeu? Então assim, ó, perfeito. Você pode levar isso por muito tempo. E aí depois você vai fazendo outras variações, você vai transformando isso aqui, metade vivo, tá? Um quarto, depois metade, e assim você vai, tá? Você vai fazendo. Então não precisa se preocupar, a pessoa comendo um prato desse aqui todo dia, meio-dia, não vai faltar nada para ela. Qual é o caso da vegana? Oi? A diferença da vegana para... então vamos lá. A vegetariana, tá? Tem 3 classificações, né? A alimentação vegetariana pode ser lacto-vegetariana, que consome derivados lácteos, né? E nada de origem animal, nenhuma carne, tá? E os ovo-lacto-vegetarianos seriam que comem ovos, derivados lácteos e nenhuma carne, tá? E os veganos, aí não entra nada, não entra ovos, não entra carnes, não entra derivados lácteos, não entra nada. E vai muito além, é muito difícil você dizer ser vegano. Eu sempre falo que, assim, apesar de eu ter 20 anos de vegetarianismo, eu não sou vegana, entendeu? Por quê? E eu não consumo leite e não consumo ovos. Há 25 anos que eu não consumo ovos. Então, por quê? Porque assim, ó, o veganismo, tá? Ele é muito forte. Então, assim, eu ganhei um cinto, um sapato, que é de couro, há 30 anos atrás. Ele ainda está em bom estado, né? Eu não vou jogar fora ele porque hoje eu sou vegana. Não, a hora que ele acabar, eu não vou mais comprar outro utensílio de couro. Entendeu? O vegano não usa nem nada de animal, né? Nada de origem animal. Nem no sapato, nem na bolsa, nem na pasta de dente, nem no shampoo, nem nos cremes. Por isso você vê lá, agora a Natura lançou um creme que não é testado em animais, entendeu? Então é por isso que você vai, é por isso que o veganismo é forte, tá? Então assim, na hora que acabar o meu cinto, eu sou mais vegana do que eu já era, entendeu? Então eu não vou mais comprar outro cinto de couro, né? Então assim você vai eliminando, você vai afastando das coisas, vai se tornando mais vegano. Viva é a luz, né? Viva é assim, eu diria que é mais do que a cura, sabe? É mais do que a cura, né? Se você precisa se curar, se você, né, quer se curar, a alimentação viva é muito, muito forte também. Tá? Ela realmente é curativa. Hoje, se você tiver um problema muito sério e você disser, não, eu tenho muito dinheiro, eu vou me curar, eu vou para outro centro. Aqui não tem, eu vou para outro centro. Tá bom, você foi lá para a Suíça. Chega lá na Suíça, o que eles vão dar para você? Alimentação viva. Tá? Então não há necessidade de você cruzar o mundo, né, se você pode fazer isso preventivamente e aqui mesmo. Tá? Deixa eu ver se eu entendi. A alimentação viva é aquela usada para curas. Não, ela é preventiva, ela é curativa, ela é mantenedora, ela
tá? A vitalidade, a energia, ela é tudo. Ela é alimentação vegana, só que viva, ela não vai, nada vai ao fogo, nada é Sim, assado, cru, nada é popular. cozido. Tudo cru no popular. Tudo cru. Tudo cru. Tá? Então é tudo cru. É, totalmente crua. É Nesse raw caso, o food. feijão não faz parte dessa dieta. Não entra mais. Aliás, o feijão preto, gente, aliás, o feijão preto não é uma ideal, não é um alimento ideal para nós, tá? Seria melhor ele é muito de difícil digestão, tá? Então, principalmente para aqueles que cozinham em panela de pressão, que não deixam de molho de repolho, sabe? A pessoa vai lá naquele dia, põe um saco de feijão lá dentro da panela, pressão e manda ver lá. Não, isso aí tá totalmente... Vai dar gases, vai estufar a barriga, vai ter uma série de problemas, tá? Então, assim, aí entra outras questões. Agora, assim, como eu estou falando da alimentação de transição, você vai fazer isso aqui, entendeu? Aí depois você vai diminuindo, você vai gradativamente mudando, tá? Se você for bem forte, você já muda de vez, tá? A questão do vegetarianismo, tem pessoas que ficam anos comendo só carne branca, tá? Mas não há necessidade, você pode já tirar todas as carnes e... Né? Aqui, a alimentação, né, que a gente está falando, a saúde, que a alimentação, né, traz a saúde, e a saúde mantém a vida e que mantém o equilíbrio, tá? Isso aí é muito importante. O equilíbrio, gente, o equilíbrio ele vem de várias formas. O equilíbrio ele vem da forma mental, né? Mas para que eu vou fazer tudo isso? Já falei, né? Para você ter um corpo saudável, ter uma vida saudável, né? O equilíbrio, o que é o equilíbrio? Não é o equilíbrio de você ficar lá, né? Não, é o equilíbrio na vida, né? Você está lá diante de uma situação difícil, né? Muito difícil. Nem sempre a nossa situação está assim, um marzinho, né? Bem, sem onda, né? De vez em quando vem uma onda e aqui é nessa hora que nós somos pegos, sabe? É fácil quando o mar está calmo, a gente está bem. Essa hora é fácil demais, né? A hora testada é quando vem a onda. Aí a coisa pega, né? Aí é que você vai despertar, aí você vai sentir se você tem um equilíbrio ou não. Que é aquela hora de você lidar com as coisas, lidar com o desconhecido, né? Lidar com o medo, lidar com as adversidades, com as dificuldades, né? Vamos pegar aqui um exemplo, de repente a pessoa era muito rica, muito rica. Ela tinha 5 carros, outro dia a gente viu um filme assim, né? Eu estou aqui dando um exemplo. Ela era muito rica, ela tinha todas as comunidades, todas as coisas, e de repente uma coisa da vida, né, aconteceu e ela simplesmente ficou sem nada. Né? Não interessa o que, ficou sem nada. Não tinha mais carro, não tinha mais casa, não tinha mais conforto, não tinha mais nada. E aí? Né? Como é que é isso? Como é a pessoa vai se matar? Primeira coisa, depressão. Né? Como o Pedro disse, depressão é um negócio muito chique. Muito chique. Né? Ele diz, porque depressão é uma coisa que a pessoa ela tem que ter tempo para ter depressão. Né? Quem trabalha e está aqui estudando, trabalhando e fazendo todo um trabalho de esforço, não tem nem tempo para isso. Entendeu? Então assim, ele disse que tem um amigo dele que mora na Bahia, e aí ele disse, vem cá, ele é muito engraçado, conta piada, ele disse, como é mesmo essa coisa de depressão? É assim quando a gente está assim triste, está assim, tal. Aí a pessoa disse, e quer só ficar deitada. Ele disse, então eu tenho isso desde pequenininho, porque eu gosto de deitar na rede e fico o dia inteiro na rede, então eu tenho isso, ele falou. Então assim, eu estou brincando, lógico que existem casos que, né, vão levar, mas são gerados por vários fatores cumulativos. Né? Mas o equilíbrio, né, vocês entenderam, é uma coisa que precisa. Tá? E é tudo isso que vai gerar ele, né, também. O sono. Se a gente não tiver sono, quantas pessoas que têm que almoçar e dizem, eu não durmo. Gente, tem que dormir. E outra, dormir não é dormir tem que dormir de luz apagada. Não pode nada de LEDzinho. Tem um negócio que a pessoa compra, que ela põe, sei lá se é medo, o que é isso, ela compra, ela põe na tomada e fica aquela luzinha a noite
tem até bichinho, florzinha, né? Não tem, esquece, nada disso. Nós temos um hormônio no nosso corpo, que ele precisa ser abastecido por esse hormônio no nosso corpo e que só à noite. Então, à noite, com luz apagada, escuro, totalmente escuro, tá? Então, a gente precisa dormir. O ideal, né, me desculpe os jovens, mas o ideal seria que nós tivéssemos uma vida regrada. Regrada é regra mesmo, tá? É ir dormir cedo, no máximo, mas olha, aqui, né, no sul já daria mais até para ter essa regra, mas aqui é mais difícil, mas dá também. 5h30 já é noite, né? Mas assim, ó, o ideal seria que nós 5h30 parássemos tudo, tá? A gente faz isso aqui no sítio, hoje nós temos esse ritmo. Parou tudo, 5h30 parou, stop, parou, tá parado, tá? Guardou tudo, tá tudo resolvido. Das 5h30 até as 7 horas é o período que você tem que se organizar e jantar, tá? No máximo até 7 horas você tem que estar, ó, jantado, tá? E 8 horas, das 7 às 8, dar uma caminhada, né? Fazer alguma coisinha em casa e tal. Das 8 horas até as 9, ó, caminha, tá? Dormir, tem que dormir. Botar o corpinho lá para dormir, ah, mas eu não consigo dormir. Então vem aqui passar um dia. A gente vai fazer dormir. Porque, olha, é assim, ó, né? Trabalha o dia inteiro, né? Faz as coisas. Se você trabalhou, se você está com o organismo em ordem, se você está se cuidando, você vai dormir, tá? Sei lá, faz como os yogis, repasse o dia. Isso aí é uma técnica fabulosa para dormir. Não precisa comprimido, não precisa cápsula, remédio, nada disso. Repasse o dia. Os yogis fazem isso com maestria. Senta lá na cama, deita lá na cama, fecha os olhinhos, tudo prontinho, pijama e outra. Tudo é bem, né? Tenha conforto para dormir. Tá? Às vezes a pessoa, voltando lá, né, ela acha que conforto é, sei lá, ter uma outra coisa material. Não. Tenha conforto para dormir. Conforto é uma cama gostosa, né? Um lençol cheirosinho, né? Um pijama ou não, sei lá o que, uma coisa confortável, tá? Aí você deita lá, fica lá quietinho, aí você repassa o dia, desde a hora que você acordou, tá? Você vai lá na mente e vai se imaginando, eu acordei, eu fui no banheiro, o que mais que eu fiz? Eu fui, peguei a escova, peguei a pasta, e você vai detalhe por detalhe, você vai, daí eu cheguei no meu trabalho, olha, que nem diz o Pedro, ele não sai nem do banheiro. Quando ele saiu do banheiro, ele já está dormindo, tá? Então, assim, o ideal é que você consiga repassar até o final do dia. Se você for bom a esse ponto e conseguir repassar até o final do dia, volte do final do dia até aquela hora do sono, tá? Então, você vai dormir. O sono é essencial. Energia para viver, isso aqui tudo você vai ter energia. Eliminação, tá? Eliminação, nutrição e assimilação. Existe um período que a gente elimina, que é o período das 1 da manhã, das 2 da manhã, à meia-noite, vamos dizer, até, vamos contar aqui, ó, um horário melhor para vocês, das 5 horas da manhã até meio-dia, que fica um horário mais fácil de entender, tá? É o período que o corpo está eliminando, só ele trabalhando para eliminar. Nutrição é o período das 10 até as 3 horas da tarde, tá? E a assimilação é esse período no meio que vai assimilando os alimentos. Eliminação, tá? Isso é muito importante. Vocês já devem ter ouvido falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o intestino não está bem, o cérebro não vai estar bem. Nossa mente vai estar dispersa, vai estar voando, vai estar preocupada, vai estar agitada, tá? Então, assim, ó, intestino, gente, é um negócio mais importante do que tudo nesse mundo. Para mulheres, para homens. Os homens, já é mais difícil eles terem prisão de ventre. Por quê? Porque as mulheres, elas já nascem, em função do nosso aparelho reprodutor, elas já nascem mais constipadas por natureza. Tá? As mulheres, elas já são mais constipadas, não quer dizer que a mulher tem que, né, não, ela tem uma tendência leve. O homem não, o homem já é um pouco mais solto, tá? Então, assim, ir no banheiro é um negócio prazeroso, gente. Não é um negócio para você ir lá no banheiro, sentar lá, tá? E ficar que nem o Hulk, assim, ó.
fazendo força, não pode, tá? Banheiro não é evacuar, é uma coisa que você tem que sentar e a coisa, sabe? Não é que eu fiz, sabe? Tem que ser assim, tá? E assim, simples, o ideal, ó, vou mais longe ainda. O dia que você chegar no ponto de ir no banheiro, que você for se limpar, se lavar, e nem teve o que se lavar, pois é, mas agora tá perfeito, entendeu? Então, assim, esse é o ponto, eliminar. E outra, 3 vezes por dia, tá? Tem gente que vai dizer, tô errada, tá? 3 vezes por dia. Você tem que ir no banheiro de manhã e muito, de manhã, meio-dia e à tarde. Se você for só uma vez, faça para ir 2, tá? Porque é importante, tá? Aí, vamos lá, próximo. Aqui, né? O estilo convencional estabelecido atualmente ignora o natural de viver. Vigora a industrialização processada na forma de alimentar as pessoas. O ser humano é mais do que somente se alimentar, precisa se desenvolver, apurando seus sentidos, utilizando sua existência. Então, o estilo convencional, né, como está ali, é aquela coisa, né? Trabalha, meio-dia para, vai lá no fast food, volta, trabalha, chega em casa, tem uma coisa louca, não tem hora, não tem nada, vai dormir tarde, 1h da manhã, 2h da manhã, né? Não para, não. Tem que ter um tempo. Até essa mandala aqui, ela veio para você olhar para ela e ver que as coisas têm uma determinada ordem, né? Tem que parar, você tem que ter um tempo para você, né? A gente aqui no sítio, a gente também luta muito com isso, é difícil, a gente sabe, a gente não tem criança pequena, quem tem criança pequena, a gente sabe que é difícil, né? Que toma mais tempo e tudo, mas assim, você tem que organizar a sua vida, que você tenha tempo para meditar, para fazer uma prática de yoga, para fazer um exercício que você gosta, que você escolheu, que você quer fazer, né? Sei lá, uma caminhada, uma natação, o que você, né? O yoga. Então, assim, tem que ter tempo para meditar, você tem que ter o teu cantinho, teus apetrechos, as tuas coisas, tá? Isso é importante demais, porque senão nem aquela alimentação saudável vai funcionar legal, tá? É um conjunto todo de coisas, né? A mandala, você pode ter uma mandala, recorte uma mandala bem bonita, deixa lá no lugar que você gosta, e aí você pode sempre estar olhando para ela como forma de inspiração, sabe? Você pode usar na hora que você está se alimentando também, é uma fonte de energia a mandala, tá? Então, vamos lá. Aqui, o detox, né? Detox como meio de purificação corporal somente, por si só, não irá modificar o hábito alimentar de vida do indivíduo. É preciso se tornar consciente e partir para novas escolhas motivadas interiormente da nossa natureza natural de querer estar saudável. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, eu estou assim mal e falaram para mim que o detox é bom. Aí a pessoa vai, está lá no supermercado, daí ela para na livraria, olha lá uma revista, né? Uma revista que saiu nova e está lá, detox. 10 sucos para você fazer deliciosos. Você compra a revista, vai lá, não. Gente, detox não é uma moda, não é uma coisa assim, sabe? Não. Desintoxicar, isso aqui vem de desintoxicar. Você tem que fazer de tempos em tempos, de períodos em períodos. O ideal seria toda semana, todos os dias. Você assimila, né? Você se nutre e você também se desintoxica, tá? Então, o suco verde não é moda, tá? Não é uma coisa... Você tem que fazer em casa, porque ele é muito especial, tá? Você, assim, dificilmente num prato do almoço você vai conseguir comer tantas folhas quanto tem no suco verde, por exemplo, tá? No suco verde eu bato 3 folhas de couve. Se eu dar para você 3 folhas de couve picadas para comer meio-dia, você não vai comer. Tá? Então, na verdade, o suco verde é uma concentração de nutrientes. Tá? O primeiro suco verde que eu tomei há 20 anos atrás foi muito engraçado.
engraçado, sabe? A pessoa, eu estava passando por esse processo todo, eliminando uma série de coisas da minha vida, toda a alimentação convencional, e partindo para o vegetarianismo, e alguém disse assim, olha, tem que tomar